Olá pessoal, então dando sequência na nossa disciplina de bioquímica clínica, nós vamos continuar falando dos parâmetros, né, das tiras de, de urina, tá? Então na aula passada eu falei bastante sobre densidade, né, vou voltar um pouquinho dos corpos das cetonas, corpos cetônicos, bilirrubina, né? Mostrei para vocês a técnica, então como que funciona, tá? A gente homogeneizar a amostra, mergulhar a tira de urina lá e comparar então com o gabarito que está lá no meu frasco, tá? Então agora nós vamos falar sobre os outros parâmetros que ficaram faltando, tá? Então, a glicose não é, né, é, novidade, né? A glicose ela é um parâmetro muito observado, né, nos exames de urina. Boa parte aí do que chega, a gente tem a solicitação do exame de urina justamente para ver, né, a glicosúria, que é a presença de glicose na urina, tá? Então a glicose ela é livremente filtrada pelos glomérulos e reabsorvida pelos túbulos renais. Então a glicose, como ela é uma substância muito hidrossolúvel, ela vai, né, ser filtrada ali pelos glomérulos, só que o corpo, para manter então o nível de glicose, ele faz uma reabsorção, tá? E aí alguns parâmetros é, vão ser mantidos, né, no nosso organismo. Então uma concentração, o que ocorre para o aparecimento de glicose na urina é que quando a concentração de glicose no sangue ela alcança valores entre 180 a 200 microgramas por decilitro, né, essa capacidade máxima de reabsorção do túbulo renal é ultrapassada. E aí a glicose começa a aparecer na urina, certo? Então, quando os valores sanguíneos eles estão muito altos, o nosso organismo não consegue reabsorver essa glicose e ela então é eliminada, tá? Lembrando que a glicose ela está presente na corrente sanguínea após, né, ingestão dos alimentos, né, de quebra de carboidratos, e ela é estocada através da insulina para os tecidos, tá? Num parâmetro normal. Então, um dos casos que a gente tem é o do diabetes, tá? Quando a gente tem então essa deficiência de insulina, então a insulina não consegue mais transportar a glicose para estocar, né, tirando da corrente sanguínea, e aí esse nível na corrente sanguínea aumenta, e aí essa glicose vai ser eliminada pela urina. Aqui, então, olha, a glicose num paciente, né, que não tem nenhuma patologia, né, ela vai passar ali, né, então o sangue está aqui, a gente tem um néfron, ele vai, né, a glicose ela passa, tá? Como eu falei, ela é hidrossolúvel, só que a gente tem um sistema, tá, aqui, olha, de reabsorção da glicose e devolve então essa glicose para a corrente sanguínea, tá? E aí a gente tem então a ausência de glicose na urina, justamente por causa desse mecanismo ele está eficiente. O que acontece é que quando a quantidade de glicose é muito grande, né, esse mecanismo de reabsorção não vai ser o suficiente, aí ela acaba aparecendo então na urina, que é o caso dessa imagem aqui, tá? Olha só, então eu tive um aumento, né, na quantidade de glicose, né, comparado com a imagem anterior, ó. Então eu tive um aumento na quantidade de glicose na corrente sanguínea, o que ultrapassa a capacidade de reabsorção. E aí acaba que essa glicose é então eliminada, né, aí na urina, levando a glicosúria. Então diabetes descompensado, né? Bem claro. O limite de detecção é de 50 microgramas por decilitro, assim, então resultados positivos até 50 microgramas por decilitro podem até ser considerados como esperados em pessoas sadias, pode acontecer também, tá? Os parâmetros que vai levar às complicações é quando a gente começa a ter um nível de glicose muito alto. Bom, outro parâmetro analisado são os leucócitos. Já tinha falado na aula passada para vocês como que a fita reagente lê leucócitos, né? Então, como a gente está trabalhando com reações químicas, a reação vai ter que acontecer com algum componente que eu tenho dentro da célula.
E aí o que acontece é isso, olha, a pesquisa da esterase, né, que é uma enzima leucocitária, é um dos métodos indiretos de detecção da presença de leucócitos na urina. Então, olha, é bom frisar que neste caso a gente está fazendo um método indireto, eu não estou verificando o leucócito propriamente dito, eu estou analisando uma reação química de uma substância que eu tenho presente nos leucócitos nos granulócitos, né, nos leucócitos que possuem grânulos. Então, nessa situação, deixa eu pegar o laser aqui. Então, olha, essa enzima, ela está presente nos grânulos primários azurófilos dos neutrófilos monócitos, eosinófilos e basófilos, que são, né, os granulócitos que a gente tem. Então, por essa reação, a gente consegue detectar a presença de leucócitos na urina. Tá? Essa presença de leucócitos, em número significativo, está relacionado com infecção urinária. Né? Então, as células leucocitárias são as células de defesa do nosso organismo, que quando presente na urina vai ser um forte indicativo aí de uma pielonefrite, de uma cistite, né? Alguma infecção, onde o nosso organismo então está combatendo e aí acaba aparecendo, né, os leucócitos na urina. Tá? Esses leucócitos eles podem ser visualizados também pelo exame microscópico, como eu falei lá, né, nas aulas anteriores, quando a gente começou a falar sobre exame de urina, onde eu levo essa urina para uma câmera de Neubauer e aí através da câmera de Neubauer a gente consegue ver a presença de leucócitos. Nitritos. Então, nitritos, ele leva, né, um grau de coloração alaranjado, roseado aí, né, na nossa urina. Então, o grau de coloração já é um pré-indicativo de resultado positivo, tá? Detecção de bacteriúria, né, assintomática, pode estar relacionada aí. O teste de nitrito indica a presença, então, de bactérias na urina que são capazes de converter nitrato em nitrito. Quando eu falei das reações, eu já tinha falado um pouquinho sobre isso, né? Mas aqui fica de uma forma mais clara. Então, essa presença de nitrito na urina pode auxiliar ao diagnóstico de infecção urinária. Então, essa bactéria ela está presente lá, né, na bexiga, né? Então, por exemplo, e aí quando a urina chega ali, ela vai fazer essa conversão, tá? Que pode ser, como eu falei, uma bacteriúria assintomática, então a pessoa ali não está, né, com nenhuma presença dessa patologia, mas pode ser também algumas bactérias que podem levar a algumas complicações, né, alguns casos bem graves de infecção urinária. Eu não sei se eu já cheguei a comentar, né, mas casos de infecção urinária que não são tratados, não são levados a sério, pode ser até fatal, tá? Teve alguns anos atrás uma modelo que veio a falecer por uma infecção, né, no trato urinário, e ela pode subir para essa bactéria, né, ela pode ir acometendo a parte mais superior, então ela pode estar na parte inferior, por exemplo, na bexiga, no canal da uretra, e aí isso pode subir para os rins e causar falência renal e ser até letal, tá? Então, por isso que eu falo, o exame ele é um excelente indicativo para o médico poder, então, aí entrar com o tratamento, né, ali no tempo esperado, né, e combater essa infecção. Olha só, as bactérias gram-negativas, como Escherichia coli, Proteus, a Klebsiella, né, a Citobacter, a Aerobacter, Salmonella, pode estar envolvido, tá, nessa infecção, além também de algumas cepas de Pseudomonas e raramente pode ter presença de Staphylococcus e Enterococos, né, causando então essa infecção urinária. Que é feito? Presença de nitrito leva o indicativo de bacteriúria, e aí então, a partir do momento, a gente não consegue, só por ver a presença de nitrito, saber qual bactéria que é. Aí então nós fazemos um exame da parte de microbiologia clínica para poder identificar qual é o tipo de bactéria que está lá presente. Então, apesar de nós aprendermos, como eu falo para vocês, separado, né, e vocês estão vendo
a parte bioquímica clínica do negócio. No laboratório ele é tudo conjunto, então assim quando chegou a urina, onde eu já tenho um indicativo de presença, que o médico já supõe uma infecção urinária, ele vai me pedir o exame de urina, a gente vai fazer o exame de urina, vai passar a fita nesse exame e também, caso na solicitação médica contém ali, nós vamos fazer um exame microbiológico, tá? Para já identificar, porque o exame microbiológico ele é muito demorado, né? Para a gente obter o resultado. Então, é, mas ele tem que ser feito para a gente chegar a qual é a causa dessa patologia, né? Então, no dia a dia do cotidiano, não é separado, né, uma disciplina igual a gente fala da outra, porque na faculdade a gente separa para melhor absorver o conteúdo. Mas ali são exames que são casados, né? Então, um exame microbiológico com um exame bioquímico de urina. O pH. O pH normalmente, a urina é discretamente ácida, então ela varia aí de 5 a 6, mas pode variar, né, no caso aí, total de 4,5 até 8. Né? A determinação do pH não constitui isoladamente um índice, né, da capacidade renal de excreção de ácido. Então vamos supor, uma urina super ácida será, ou super básica, será que esse rim não está, né, funcionando normalmente? Isso não é um parâmetro que é avaliado aqui, tá? Ela apresenta um valor limitado nessa investigação de disfunção renal. Então, outra vez, a gente tem que discutir isso, né? Então, o exame de pH é importante, mas olha, ele sozinho não constitui, tá? Um índice dessa função renal, tá? da excreção de ácidos do rim. Justamente porque só eu saber o pH da urina não vai, né, me falar qual é a patologia que esse paciente tem. Ele vai ser um índice. O médico vai observar aquilo e juntando com outros outros sintomas que esse paciente possa apresentar, vai elucidando aí o médico a descobrir qual é a doença que esse paciente realmente tem. Né? Então ele é mais um indicativo de que algo pode estar errado. Né? Ele não é diagnóstico. Tá? Então, olha só, a urina alcalina, por exemplo, né, pode indicar a amostra mantida a temperatura ambiente por mais de 2 horas. Não é nenhuma patologia. Então, vamos supor, se um paciente colheu ali a urina e demorou 2 horas para levar para o laboratório, né, por exemplo, pode não ser a realidade de Jales, mas pode ser a realidade de São Paulo, por exemplo. Né? Isso não vai me indicar nada, nenhuma patologia. Tá? Agora, se ela for colhida, armazenada adequadamente, né, pode sugerir uma infecção urinária. Tá? Então, a gente tem que lembrar que alguns parâmetros da fita, ela sozinha não é definitivo para nenhum diagnóstico. Tá? É sempre bom a gente falar isso, né? As causas, coloquei também uma tabelinha resumida, né? Causas da urina alcalina. Então, infecção urinária por bactérias pode levar a isso, né? Uso de diuréticos, né? Então, o uso de diurético é uma patologia porque a pessoa está usando diurético, ela tem, né, a pressão elevada e então ela está usando um medicamento e isso pode, né, levar a urina mais alcalina. O que mais? Vômitos, né? Sucção gástrica de vômitos, dieta vegetariana, olha só, né? Pode alcalinizar a urina, tá? Alguma coisa, né? Acidose do tubo renal, ele pode mudar também, né? Característica do pH, tanto para básico quanto para ácido. Causas que tornam a urina mais ácida, olha, dieta rica em proteínas, acidose respiratória, acidose metabólica, né? Então, são situações que mudam o pH e, como a gente viu, nem todas, por exemplo, né, são patológicas. Tá? Proteína, então é um teste sensível à albumina e menos sensível a outras proteínas, porque no sangue a gente tem, né, algumas proteínas, só que neste exame
ele vai, né, da fita, ele vai ser sensível à albumina justamente por causa da reação que está ocorrendo ali, tá? Uma coisa interessante para a gente trazer em discussão é que a conservação de proteína plasmática é uma das funções do rim, né? A não eliminação dessa proteína plasmática, porque ela é extremamente essencial para a gente. Então, olha, o indivíduo saudável ele possui uma excreção urinária diária, né, de proteína menor que 150 mg por dia, tá? Então, quando eu tenho eliminações de proteínas, nesse caso, né, de albumina, maiores que 300 mg por dia, já é um indicativo de doença renal, tá? Aqui a gente tem uma distância ainda, né, que pode ter alguns fatores também que interfiram, mas quando a gente tem dados, né, muito alto, então uma eliminação de proteína muito alta, já é um indicativo de doença renal. O médico já pode pesquisar doenças renais, tá? Então, proteinúria, presença de proteína na urina, pode vir, né, de glomerulonefrites, nefrite, lúpica, amiloidose. Então, são várias doenças que podem estar envolvidas ali, tá? Só a presença de proteína também não vai me dar diagnóstico, né? O médico precisa de outros parâmetros para poder, então, fechar o diagnóstico do paciente. Outras condições que pode levar a proteinúria, né? Proteinúria postural, então em adultos ou jovens sadios pode, né, acontecer. O estado febril, uma pessoa que tiver com uma febre ali, né, muito alta, pode levar a proteinúria. Exercício físico vigoroso, então a pessoa está lá, se exercitou muito, né, um atleta, e aí ele vai e faz a dosagem e tem proteína alta. Isso vem da degradação ali, né, de da musculatura, né, então algumas lesões, microlesões que acontecem ali, leva esse aumento de proteína, mas não necessariamente, por exemplo, nesse caso é uma patologia, tá? Por isso que nós precisamos de outros parâmetros para fechar um diagnóstico, né? No caso que o médico vai fechar o diagnóstico. Já expliquei também que nós, né, quanto biólogos, farmacêuticos, biomédicos, não podemos fechar o diagnóstico de paciente, né? A gente não pode falar para o paciente o que ele tem, né? Ainda mais num caso assim que a gente tem parâmetros que são insuficientes para fechar um diagnóstico de uma doença, né? Eles são só indicativos. E aí aqui eu também coloquei proteinúria de 24 horas, normal, então até 150, ali de 300 miligramas em 24 horas, né, no dia, então, pode acontecer, tá? Dependendo de algumas situações. E aí a gente pode ter condições alteradas, né, não nefróticas, porque elas não levam em consideração alterações renais, então a gente pode ter uma doença, por exemplo, amiloidose, ou se não, alguma nefrite, glomerulonefrite, são parâmetros que médicos vão utilizar para poder começar a pensar aonde ele vai pesquisar essa doença, tá? Se será que é só renal mesmo ou está envolvido com outras situações. Aqui, então, como funciona, né? Quando a presença de proteinúria tem a albuminúria, né, que é a presença da albumina na urina, mas a gente pode chamar de proteinúria também, é a mesma situação, tá? É que a albuminúria a gente está especificando que é a presença de albumina na urina, como a gente sabe que a fita reativa reage só com a albumina. Então, olha, a urina, a gente vai, né, ela não centrifugada, justamente para não precipitar nenhum tipo de proteína, a gente vai e faz o exame da fita de imersão, tá? Ela pode ser negativa, ela fica assim, e positiva, ela fica dessa coloração. Então eu trouxe aqui um dos parâmetros para vocês verem como funciona, né? Então olha só, a alteração da cor bem clara, né? Assim, visualmente claro, porque aqui ela ficou mais escura, né? Mas o que eu quero dizer é que nessa situação aqui ficou bem visualmente nítido que teve alguma alteração. É isso que eu quis falar, né? Então, negativos ou traço, tudo bem, pessoa saudável, né? Tive alguma alteração, eu preciso quantificar, né? Então eu vou pegar a urina ou de 24 horas ou uma urina isolada, igual eu estava falando aqui, amostras isoladas de urina, e vou levar para fazer a quantificação dessa proteína justamente para saber, tá? Como que funciona isso? A gente
onde, né, eu trabalhei, a gente solta o laudo de positivo com a fita e aí espera o médico fazer o pedido da quantificação, né? Porque neste caso o exame de urina com a fita para triagem ele é bem baratinho e quando a gente precisa fazer uma quantificação já é um outro valor que nós vamos cobrar aí do paciente ou do SUS ou do, do plano de saúde da pessoa, tá? Então, por exemplo, na onde eu trabalhei funciona assim. Eu sei que tem alguns laboratórios que já faz, né, um teste, já dá positivo, ele já quantifica e solta o quantificado pro médico, tá? Isso depende de cada lugar que você vai trabalhar. Mas isso tem, né, que ser feito, tá? Pela literatura, então se deu positivo aqui na fita, a gente precisa soltar a quantificação para o médico poder, justamente para o médico ter essa ideia do que está acontecendo com o paciente, tá? Então, vocês viram, são parâmetros muito interessantes, né, que a gente tem, só por uma fitinha, né? Olha o tanto de coisa que ela nos diz. Aqui a gente pode ter, então, a hematúria, né, que é o sangue, a presença de sangue na urina. E essa presença de sangue é feita também, né, com a detecção dessa fita. Olha só a alteração, né, de cor, então, de uma urina normal e aí quando a gente tem a presença de sangue na urina, tá? E esse sangue ele pode estar de duas formas. A hematúria, que é a presença de hemácias, então até 5 hemácias por microlitro de urina. A gente tem a hematúria, então são as hemácias íntegras que estão ali, tá? Ou também a hemoglobina livre, tá? Essa hemoglobina livre a gente chama de hemoglobinúria. Nesta situação, a gente tem a presença da hemoglobina, que é o que está dentro das hemácias, tá? Então eu tenho a hematúria, onde eu tenho a hemácia na urina, ou a hemoglobinúria, que eu tenho hemácias lisadas, ou seja, elas quebraram, né, e liberaram o seu conteúdo, que é a hemoglobina, e aí nessa situação eu tenho a hemoglobina presente na urina, tá? Isso é importante, né, porque eu já vou até falar aqui para o final. Para diferenciar essas doenças que eu vou falar, é importante o médico saber se é uma hematúria ou hemoglobinúria que está presente, tá? Então, olha, esse resultado, esse sangue na urina, ele vai resultar do sangramento em qualquer ponto do trato urinário, desde o glomérulo lá em cima até a uretra. Então, imagine que uma pessoa tenha aí uma pedra, né, no rim e ao ela ir se deslocando, ela vai machucando, como eu falei para vocês, a gente já viu, né, os cristais que podem sair na urina. Esses cristais eles vão se aglomerando, formando os cálculos, né, renais, as pedras, que a gente chama de pedra no rim, mas é um cálculo renal. E esse cálculo, ao se deslocar, ele vai machucando aquele canal. E aí isso vai liberando o sangue, né, para a urina, tá? E isso pode estar desde lá no começo até na hora que a pessoa vai expelir a pedra ali, né, pelo canal da uretra, ela sai machucando. E aí esse sangue ele vai sair na urina e a gente, esse machucado que ficou ali, vai eliminar sangue e a gente vai detectar isso, tá? Por isso que a gente tem, olha, esses níveis. Tem outras patologias que levam a presença de sangue, não é só essa. Por exemplo, doenças renais, alguma infecção, né? Algum tumor, tá? Então pode levar a isso. Trauma, então a pessoa que sofreu algum acidente, tá ali na Santa Casa, esse acidente ele pode ter lesionado aí a bexiga, o rim ou até mesmo a parte mais baixa. E esse que é o exemplo que eu usei, que é cálculo. Então a gente tem, além dessas, tem outras, né, que tem só algumas. E aí é indicativo de que a pessoa então precisa ir, né, fazer a pesquisa aí. Então se tem sangue na urina, precisa sim se pesquisar qual é o parâmetro que está levando à presença desse sangue. Urobilinogênio agora, tá? Urobilinogênio, a bilirrubina conjugada, que é liberada no intestino delgado, né, com a bile, ela é desconjugada por ação de bactérias da microbiota intestinal, tá? Então a bilirrubina, ela é uma substância que está envolvida ali e quando ela é reduzida, certo? Então a bilirrubina livre, quando ela é reduzida, a urobilinogênio é o que a gente vai detectar. Então o urobilinogênio nada mais é que a bilirrubina degradada, tá? Esse urobilinogênio, ele é o que dá a coloração tanto das fezes quanto até aquela coloração amarelada da urina, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas vocês podem colocar aí no material de vocês.
Então, olha, a parte do urobilinogênio produzido, né, ele retorna ao sangue e uma pequena porção é excretada na urina. Então, uma pequena porção a gente vai ter menos de 1 micrograma por decilitro. Né? O problema é quando a gente tem aí uma alta excreção de bilirrubina. Então, a produção elevada de bilirrubina, por exemplo, por anemias hemolíticas ou megaloblásticas, algumas disfunções ou lesões hepáticas, então hepatite, cirrose, insuficiência cardíaca congestiva, né, sinais de icterícia, isso tudo, né, vem da bilirrubina. Tá? Então a bilirrubina, por exemplo, que está presente, circulante ali quando a pessoa está ictérica, que é um sinal bem grave, né, então a pessoa ela fica bem amarelada, né, até o olho, você olha ali na parte branca, né, do olho, na conjuntiva, e você vê que ela está amarelada. É um sinal bem grave, né? E pode mostrar então alguns tipos de doenças bem graves, tá? Agora, quando ela está presente, por exemplo, em pequenas quantidades, ela está ali começando numa anemia hemolítica, né? Por exemplo, ela aumenta a sua quantidade. Só que antes de chegar no ponto, porque o ponto de icterícia que eu queria falar para vocês, quando você olha para o paciente e já observa essas situações, você nem precisa desse teste para saber, né, que tem alguma coisa errada. Mas em pequenas situações onde já começa a ter uma eliminação maior, né, do que 1 micrograma por decilitro, a gente já sabe que pode ser então algo que está acontecendo ali errado. Lembrando que então na urina a gente não nessa situação a gente está detectando urobilinogênio, né, que é uma porção que vem aí da redução, né, da bilirrubina livre. Tá? Bom, então resultados lá, como eu falei, iguais ou maiores que 2 microgramas, né, aqui o valor de referência é um pouquinho maior, devem ser considerados como positivos ou patológicos. Então, nesse caso, né, diferente, por exemplo, do pH, que eu falei para vocês, o urobilinogênio presente em alta quantidade na urina, ele já é assim, positivo para a patologia, certo? Então, assim, eu não sei qual é a patologia, então, mais uma vez, este exame não fecha a patologia do paciente. Acho que o exame na fita que fecharia uma patologia assim, que já daria um indício de patologia, é a presença de glicose, que pode estar relacionada com diabetes, né? A gente já consegue meio que prever o que está acontecendo, mas mesmo assim a gente precisa de outros parâmetros, né? Então dosar, por exemplo, a glicemia no sangue e fazer, né, a verificação aí da insulina. Porém, o urobilinogênio ele já fecha também uma patologia, assim como presença de glicose. E o médico vai precisar de outros exames para saber qual doença realmente, se é uma doença um pouco mais grave, né, uma cirrose, uma insuficiência cardíaca congestiva, ou se não, se é o comecinho ali de algum processo, tá? De anemia hemolítica ali, ou até anemia megaloblástica. Como acho que vocês já passaram, né, por hematologia, eu não lembro, mas são, né, anemias que a gente vê aí na hematologia clínica, tá? Enfim, o que eu queria falar para vocês é que no caso do urobilinogênio a gente já consegue saber que tem uma patologia e vai pesquisar. Diferente do pH, que pode não estar relacionado com patologia nenhuma. Bom, aqui eu coloquei uma imagem que eu achei interessante, né? Ela traz então todos os parâmetros que a gente discutiu, então bilirrubina, urobilinogênio, corpos cetônicos, que é a acetona, né? Alguns parâmetros, né, tipo, igual esse daqui tem o ácido ascórbico, glicose, proteína, sangue, pH, nitrito, leucócito, densidade. Aqui acho que o único que eu não deixei bem claro aqui foi o que eu não trabalhei foi o ácido ascórbico, porque alguns não traz. Mas todos os parâmetros eu coloquei aqui, e aqui tem, né, o que pode estar levando. Então, olha, dano pancreático, né, como eu falei, icterícia, urobilinogênio também, né, dano crônico agudo do fígado, também icterícia hemolítica. Todos eles têm algo que me traz uma doença, e eu achei bem bacana, né? Como eu falei bastante que lá no começo da aula passada, né, quando a gente estava falando de falsos positivos e negativos, eu falei, a gente sempre viu ácido ascórbico, ácido ascórbico, ácido ascórbico que interfere bastante. Essa fita, por exemplo, olha que bacana,
ela traz a presença, né? Se tem presença de ácido ascórbico, isso minimiza falso negativo, né? De detecção, por exemplo, de glicose e de sangue, tá? Que é um dos parâmetros que ele interfere bastante. E é lógico que depende do laboratório, tá? Que vai produzir essa fita. Assim como a ordem também, né? Depende muito do laboratório que você comprou a fita. Pode ser que ela esteja em alguma outra ordem, tá bom? Bom, pessoal, para a aula de hoje era isso. Então nós finalizamos aí a parte dos testes, tá? Com a fita de urina. Eu vou deixar na próxima aula uma atividade para vocês em cima disso, já valendo alguns pontos. E aí a gente passa então semana que vem para atividade. Eu ainda vou ver se eu vou dar atividade a semana ou se eu já vou pôr a próxima aula, que é o controle de qualidade, que é bem tranquilo, para a gente já ir começar finalizando a nossa disciplina, tá bom? Então, boa noite para vocês e até mais. Gente, hoje eu não consegui aparecer aqui porque a minha câmera ela deu uma desligada que eu não consegui ligar, não sei o que eu aprontei. Mas eu acho que o som, o áudio está muito bom, né? Então, gente, boa noite e até mais.